Olá, pessoal. Terceira temporada do Jovem da Hora. E hoje com um convidado super especial, Vitor Padoim Bezerra, E meu aí, Gê, querido. Tudo bem? belezinha? Hoje o Jovem da Hora pode ser até um pouco diferente, eu te diria. Pode ser. Ele pode chamar Gax da Hora, talvez, Grob da Hora. Porque o Vitor, né, além de toda a nossa questão aí de tantos anos juntos fazendo tantas coisas, tantos trabalhos, tantos projetos, né, Sim, é, o Vitor é uma figura importantíssima nos negócios da Gax, eu diria, né, porque o Vitor é da Grob, trabalha na Grob, é o head da Grob, e a gente tá aí numa parceria de 10 anos esse ano de 2025, comemorando 10 anos, a Gax fazendo 25 anos, e a verdade. parceria com a Grob aí 25 anos, um cliente que eu... é, quem me segue aí sabe muito bem que eu tô sempre muito presente, né? Cliente que a gente ama, inclusive. É, show de bola. Não, obrigado pelo convite, Gê. É isso aí, cara. A gente passou por muitas subidas e descidas aí da É, montanha-russa desses anos aí. verdade. E tamo aí. Estão aí Estamos fazendo muita aí coisa e boa, né? continuamos chacoalhando as coisas. Exatamente, chacoalhando o mercado, É, né? Colocando tudo pra cima, eu diria, sem dúvida, né? cara, sem dúvida. É algo que a gente sempre tenta fazer, né? É. O- É clichê falar de fazer diferente e tal, mas é o que a gente tem que tentar fazer, né? Mas acho que é isso. Pode ser clichê, mas é a real, É, é. né? Esse é o desejo e é o que a gente busca o tempo todo, né? Então acho que é verdadeiro isso, né? É honesto pra caramba, E estamos no dizer assim. caminho, né, cara? É. A trajetória não é fácil. Sabe muito bem, são muitas barreiras. A gente. Vamos falar um pouquinho da Grob daqui a pouco, mas assim, o tradicionalismo muitas vezes bloqueia muita Sim, sem coisa, né? A dúvida. gente tem que tentar O continuar desafio da sendo indústria, né? disruptivo É. e chacoalhando e batendo e tentando e mostrando para conseguir justamente explorar tudo que tem para explorar, né? É verdade, né? E, velho, já começando aqui nossa história, Vamos Vitor, lá. vamos falar um pouco da sua trajetória profissional, que se confunde muito com a indústria e com a Grob, Uhum, com a Begrob do Brasil é e isso aí. também a Begrob da Alemanha, né? Tem aí essa passagem também. Conta um pouco da sua história aí, da sua vida profissional pra Legal, gente. legal. Vamos lá. Vamos lá, G. Bom, a Grobe, pra galera que talvez não conheça aí, é uma empresa de origem alemã, familiar, então Grobe é o sobrenome da família, né? E, a Grobe veio pro Brasil há quase 70 anos atrás. Ano que vem a gente comemora 70 anos 70. de Brasil. E se instalou aqui para atender o mercado brasileiro, né? E então é uma empresa extremamente tradicional aí, não só no Brasil como no mundo, né? Como começou para mim, né? Na verdade, a Grob ela tem uma parceria muito forte com o Senai e na época o meu pai virou para mim e falou assim, ó, tem uma empresa ali, eles têm um curso técnico em mecânica, você tem interesse em fazer? Eu falei, ah, não tenho não, cara, não quero Quantos anos não. você tinha aí? 14, 14 14 anos. anos. Falei, putz, não é pra mim, acho que não. Ele falou, ó, faz o seguinte, vai lá, faz a prova, porque tem um processo seletivo, né? De repente você nem passa. Então você vai, faz a prova e vê. Vamos ver como que vai ser aí. Se você passar, você decide depois. Aí beleza. Aí fui lá, fiz todo o processo seletivo, são 4 etapas, né? E passei das 4 etapas, fui selecionado. Aí virei pro meu pai e falei, não quero ir, não, acho que não é pra mim. Aí de novo, né? Falou, vai lá. Não, fica uma semana lá, de repente Muito você boa a curte. estratégia do seu pai. Cara, sempre assim, né? De É, incrementos, né? é, de pouquinho. E aí eu fui, gostei, fiquei e tô lá até hoje, né? Então eu entrei na Grob com 14 anos. O curso na época ele durava 2 anos, então a gente faz o curso técnico com base no, em toda a base curricular do Senai, né? Perfeito. Curso técnico em mecânica. E aí, logo na sequência, a gente, durante esses 2 anos, faz um job rotation ali, né? Então, a gente acaba participando das atividades em vários departamentos da fábrica. E aí surgiu uma oportunidade para um cargo de desenhista, lá no departamento de projetos de vendas, né? É onde Tá. tudo começa ali na área comercial, porém
com um viés muito técnico. Tá. E aí, na época dos 10 alunos lá, foram selecionados 5 para fazer a prova. Eu fiz a prova, fiz entrevista e acabei sendo efetivado. E desde então, segui lá, né? Segui lá. Então, foi muito bacana. Então, essa saída, terminar o curso técnico, já entrar na área diretamente, Na né? área. Passei um tempo ali de desenhista, então fazendo layout de máquina, É isso que eu ia desenho... perguntar, né? O que exatamente essa função faz, né? Porque é um desenho técnico, né? Isso. Que eu não sei como é hoje, talvez seja projetista, talvez, a função, ou ela ainda existe? Ela ainda Ah, ela existe, ainda ela ainda existe. existe. É, chama desenhista ainda. Isso. Muito legal. É justamente, né, fazer a composição técnica ali do layout da máquina, estudos técnicos ali em 3D já, a Grob trabalha muito com Unigraphics, então 2D base AutoCAD, 3D base Unigraphics, E essa função serve de apoio, é isso? Apoio para o próximo passo aí, que é oferta, proposta, é isso? Perfeito, perfeito. Então, basicamente, toda a proposta técnica, quando a gente oferta para o cliente, né? Quando a gente faz a, a seleção do equipamento adequado, toda essa documentação que precisa ser previamente estudada, investigada e preparada, começa ali nas mãos do desenhista também, Que né? legal, né? Trabalhando em parceria com o projetista, né? Então, são as duas funções aí que caminham muito juntas ali na Olha Grob, só, né? né? Pelo menos ali no departamento de projetos de vendas. E foi ali que tudo começou, eu comecei a gostar cada vez mais, falei, pô, legal isso aqui, comecei a me desenvolver. E foi nessa época, por exemplo, que o meu superior aí da época me convidou a primeira vez para visitar a matriz na Alemanha. Então eu ali acho que eu estava com 17 para 18 anos, foi quando ele fez o convite e falou, cara, preciso desenvolver esse tipo de aplicação aqui muito específica no software. Vamos comigo lá para você ver como que a matriz trabalha. E foi aquela chama, sabe? Foi aquela... É o que dá o gás, né? Dá a É. energia. Então foi muito legal para mim, cara. Pô, 18 anos aí, indo para lá, Nossa, né? numa cidadezinha desse tamanho lá na Alemanha, né? Que ninguém falava inglês direito. Então foi uma mega de uma experiência, cara. Nossa, imagina. Então aí que a coisa começou a crescer. Aí eu comecei a dar uns passos um pouquinho maiores, comecei a trabalhar com processos de usinagem, né? Que é o trabalho do projetista, digamos assim. Tá. Então eu comecei a dar esses passos também. E acredito que isso aguçou aí os seus desejos, seus anseios também, né? Sim. Profissionais, né? De desenvolvimento, né? De querer crescer, de querer aprender algo novo. Então para mim foi muito bom isso, foi muito bom. E aí foi aí que eu comecei a mergulhar ainda mais na área técnica, né? Tá. E aí foram alguns anos aí nessa função, nesse momento. Eu decidi estudar fora nessa época. Então, eu estava fazendo já engenharia aqui na Universidade Federal do ABC. Tá. Eu lembro dessa fase aí já. Então, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio. Isso é o quê? 2017, por aí? 18? Por aí, né? foi... Não, antes. Antes até? 2015. Tá. Tá. Foi por aí. Por aí. Tá. 2013, desculpa. 13, eu tô fazendo a conta errada aqui. 2013 foi quando eu cheguei pro meu chefe da época. Eu falei, ó, estou indo estudar fora. Posso manter meu emprego aqui? Ele falou, pô, aí não dá, né? Você vai ficar um ano fora, você quer que eu fique fazendo o quê aqui, né? Mas aí, beleza, né? Aí foi o único momento aí que eu efetivamente encerrei a minha história com a Grob, momentaneamente. Fui estudar fora. Aí passei um ano fora, estudando. Lá que eu conheci minha esposa também, então, pro lado pessoal, muito bom. Deu super certo, Olha né? só, né? E aí, terminando esse período de um ano do intercâmbio, na época também o meu chefe continuava no Brasil, me mandou um e-mail. Falou, ó, sei que você tá voltando, você tem interesse em voltar para a Grob, né? Muito e bom. eu tava voltando pro Brasil e eu falei, cara, eu quero, mas eu tô com vontades diferentes, eu quero explorar outra parte agora. Eu quero entender um pouco mais do lado comercial, eu quero entender um pouco mais do lado estratégico, né? Não só da parte técnica, que eu consegui desenvolver um pouquinho aí, né, durante esses anos. Então,
Foi aí que efetivamente começou a minha história mais na área Na comercial, comercial. marketing, o live principalmente, né? Na época a É, gente fazia pra Grob na época era só o live, né? Era só a é, feira, era o exatamente. principal. Então, quando eu retornei desse intercâmbio foi quando ele falou, tá bom, então eu vou te dar uma chance aqui e vamos começar a trabalhar dessa forma, com assuntos um pouco mais estratégicos. E aí foram aí uma sequência de alguns anos onde a gente começou a trabalhar. É por isso que eu falei que Exato. foi 2013 eu Ah, é estava verdade. fora, É. 14 eu voltei. E 15 a gente começa É isso aí. junto. É. É isso aí. Ah, boa, E aí foi entendi. aí que a gente começou trabalhar nos eventos, trabalhar. é, Na época a gente fazia pouca coisa de anúncio, mas era muito mais. É, a gente fazia muito pouco, né? Cara, A força estava naquelas ações de relacionamento, os eventos é, dentro da Grob, que hoje é uma coisa que ficou gigante. Começamos ali mais tímido, coisas menores, é. mas a eficácia, né? Sempre, o retorno foi sempre muito bom, né? O Então digital não só cresceu. existia. Não, nem Para nós existia não essa existia. realidade. Não, era distante. É. Nem malemar um anúnciozinho, um Ah, bannerzinho era online raro, ali, é. cara, mas Era coisa rara, não coisa tinha. rara. Então foi aí que a gente comecei a me interessar cada vez mais pela área comercial, pela área estratégica, pelo marketing, pela comunicação. Entrou tudo isso dentro do mesmo Do balaio para mesmo mim nesse balaio. momento, né? É muito curioso porque a Grob não tinha esse departamento no Brasil, né, Não, de marketing, não. né? Então, tudo que era de marketing estava ligado a vendas, né? Sim, Tava ali no comercial, né? Que sempre você foi foi. abraçando, né? E isso sempre foi junto, né? Sempre foi uma tratativa de vendas. E continua sendo, porém agora com viés completamente diferente É, hoje em dia, né? Mas foi assim que começou, né, Gê? E aí foram alguns anos aí até 2000 e... final de 17, final de 2017, que foi quando eu tive outra reviravolta aí, né? Só verdade, essa continuando a timeline aí. história aí, É, né? é. De receber um convite para ir trabalhar na matriz. Então, nessa época, estavam acontecendo algumas mudanças estratégicas aí dentro dos departamentos de vendas no mundo inteiro, né? E aí, estrategicamente, eles me convidaram aí para passar um tempo lá, um período na matriz. Então, em 2018, isso aí, no começo de 2018, eu fui e fiquei por 3 anos trabalhando lá na matriz. E aí, Verdade. lá, na verdade, eu volto para a área técnica, né? Eu fico um pouco mais distante do comercial, Tá. fico distante do marketing para mergulhar aonde? Nas novas tecnologias da Grob. Ah, Então, então você foi desbravar um braço ali é, diferente, é, vamos falar assim, é. né? A Grob tem muito dessa estratégia, né? Acho que assim como outras empresas alemãs, né? Ela coloca esse intercâmbio de pessoas como uma chave para transferência de tecnologia, né? É como um pontapé. Depois a coisa Perfeito. vai se tornando, vai ganhando capilaridade aí com mais players e isso vai se espalhando, né? Mas sempre tem aí o início, né? Onde é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos. Planta a semente aí, né? Né? Então, chegando lá, eu me envolvi muito com a parte de mobilidade elétrica, né? Sensacional. Que para mim era um mundo completamente novo, para a Grob era um pouquinho novo, não tanto. Para mim era 100% novo. Pra Grob já se falava disso, e ainda mais se Já, tratando de Europa e tal, né? Tava um pouquinho à frente aí, né? perfeito, perfeito. E para nós aqui no Brasil não existia nada, né? Então, foi uma maneira da gente também começar esse intercâmbio de informações, de tecnologia. Melhorou muito a comunicação com o Brasil, obviamente, né? Eu estando Perfeito. Ah, lá, é. Foi todo mundo que sensacional, né? estava por aqui tinha uma ponte de contato, isso é maravilhoso. Não precisar falar alemão, Perfeito, né? poder falar em português com a matriz é perfeito, né? Então teve essa questão, né, de melhorar a comunicação entre a planta e matriz, né, subsidiária e matriz, e o fato de estarem surgindo muitas novidades tecnológicas do ponto de vista de produto Foi mesmo, no né? momento É, perfeito, né? é. Momento exato. E aí eu brinco, eu falo assim, pô, você fazer reuniões estratégicas com, assim, um time de planejamento dos maiores fabricantes de carros do mundo, que são os alemães aí, né? De um dos maiores, cara, é algo realmente
diferenciado, né? É uma sem experiência dúvida, bacana sem demais. dúvida. E aí foi um período de 3 anos. Então, em 2018, 19 e 20, eu fiquei 3 anos lá. Foi muito bom, né? Muito bacana, assim, profissionalmente. E aí chegou o momento de voltar. E aí, retornando ao Brasil, aí oficialmente aí eu começo a tomar mais à frente da área comercial de uma das divisões da Grob, né? Tá. Uma das divisões de atuação e do marketing. Aí você vai desenvolver mais ainda esse departamento, né? Vai dar mais força, né, ainda, né? Isso. E aí que começa a ganhar corpo, ganhar mais estratégia, o que era feito de uma certa forma no passado. Precisava ser mudado, precisava ter uma movimentação, e aí eu consigo chegar e trazer um pouquinho mais, né, essa movimentação. Acho que, assim, encurtou o caminho, né, de comunicação com a matriz, né? Acho que também a sua passagem por lá, tô falando do ponto de vista de agência aqui agora, né? Uhum. Acho que sua passagem por lá deu mais segurança para eles, para a matriz entender o que já vinha sendo feito e o que era preciso. Eles se sentiram mais seguros, talvez, e também entender a necessidade de se comunicar. O que eu quero dizer é passar a mensagem mesmo de outras maneiras, né? Ser um pouco mais livre por questões culturais, né? Então, acho que a gente tinha muito mais limitação antes e agora a gente tem muito mais liberdade em muitas questões, né? A gente pôde desenvolver a nossa comunicação de uma maneira muito mais próxima da nossa cultura, eu diria, né? E não tão presos à cultura da matriz, que é a cultura mundial mesmo, né? A Grob tem, como todas as empresas, os multinacionais, têm as suas regras, a sua cultura e a maneira de se comunicar, né? Sim. Mas o regionalismo é importante, né? Tropicalizar de alguma maneira faz muita diferença. E a gente foi percebendo isso também, é claro, mas foram necessárias ações, e acho que a sua ida para lá também rompeu essa barreira para desenvolver isso, né? E acho que para dar segurança também para eles. Olha, puxa vida, o Brasil consegue, a gente tem uma boa força lá e acho que é possível, né? Esse é um dos fatores, eu acho que eu colocaria 2 aqui, né? Tá. Para essa, talvez a mudança mais radical até o momento, nesses 100 anos de Grob, vai. Uma delas, sim, é a comunicação, é o fato de você conhecer a pessoa que está do outro lado. Perfeito. E virar e falar assim, ó, beleza, eu sei que faz um trabalho e que se der alguma merda eu vou recorrer a essa pessoa, né? Enfim. Humanizar a relação mesmo. Humanizar, isso. Esse é um fator extremamente importante. E o segundo que a gente precisa colocar aqui é a mudança geracional da gestão. Ah, verdade. Então, neste mesmo momento, isso também é muito importante. teve uma questão de gestão da equipe de vendas, da gestão do marketing. Então, tudo isso também entrou num momento legal aí, né? Calhou bem. Calhou muito bem. De chegar uma gestão mais jovem, uma gestão que já entendia melhor a necessidade de uma comunicação diferente, de uma comunicação, eu diria, mais ativa, de um comercial mais ativo, né? A Grob, você sabe muito bem, por muitos anos atendeu as montadoras e esse era um caminho relativamente confortável, né? Perfeito. Ela se tornou conhecida como uma provedora de solução complexa, né? E uma das maiores e referência. E aí a coisa começa a mudar, eles perceberam, opa, eu preciso adaptar a maneira com a qual eu me comunico, a maneira com a qual eu ajo perante aos clientes, minha maneira de atuar, de como que eu apresento as informações para o cliente. Então juntou tudo isso, juntou o fato de ter a ponte, juntou o fato de mudar a cabeça e o momento de produto também, né? De mudar o portfólio de produto. Sem dúvida. Então acho que, foi uma panela de coisas aí que... Foi tudo junto, né? Uma coisa que a gente falou disso recentemente, mas tá recorrente nos nossos assuntos, que acho que essa renovação, né, foi fundamental e que acho que assim, ó,
é o que garante a perpetuação das empresas, eu diria, é o se renovar. A gente tem a gente às vezes, eu estou falando a gente assim, o mundo, Geral. ou o Brasil, vai. A gente tende a repetir algumas coisas, como por exemplo, a indústria brasileira é atrasada, né? Só que quando se diz sobre esse tipo de abordagem, Uhum. é muito genérico, né? E pode até ser cruel, eu diria, porque não necessariamente. Quando a gente falar da Grob, é uma indústria, a matriz vai fazer 100 anos, no Brasil vai fazer 70, e ela sempre se renovou. E você é uma demonstração disso, né? Uhum. E quando a gente fala daquele departamento todo comercial, por exemplo, né? É um time jovem, né? A média ali, eu não sei, 30 anos, talvez a média, né? Deve estar por E aí. é uma mescla muito boa de pessoas com muita experiência e jovens. E isso faz uma diferença enorme. A gente está aí há 10 anos fazendo tantos trabalhos, tantos projetos e coisas que a gente começou lá atrás e veio trabalhando e a gente sente a diferença. Uhum. E a diferença interna, eu quero dizer, as pessoas absorvendo esses modelos, as ideias. Entendendo, né? Exatamente. Entendendo e aplicando e correndo junto, né? Que quem não se renova não faz isso. Uma empresa que tem uma cultura engessada, e às vezes vocês lá dentro e estão no dia a dia, pode até pensar, putz, a gente não consegue fazer isso aqui. Mas a gente consegue. Se você parar para pensar... Você né? tem essa percepção, eu muitas vezes não tenho, né? Então, porque vocês estão lá no dia a dia e estão no enfrentamento. Mas se a gente faz se a gente olhar um período, a gente consegue. Sim. Onde antes, a gente começou um assunto aqui. Onde antes a gente só fazia live, que é maravilhoso, é o meu amor, mas a gente sempre sentiu a necessidade desde o começo. Nós estamos falando de 10 anos. De entrar no digital, e no começo foi muito difícil, mas quando a gente chega aqui em 2020, você vem, né, volta para o Brasil em plena pandemia, mas é a ideia. Vamos para o digital. Não tão somente pelo fator pandemia e tudo mais, mas porque era a hora e você conquistou esses espaços, né, ao ponto de a Alemanha dar essa carta branca, vamos dizer, e falar, você tem razão, vamos lá. E é uma coisa inédita, né? Dá para dizer aí que é uma coisa... A gente conta como case da Gax, né? Nós somos os primeiros no mundo a entrar nesse universo e testar coisas, né? A gente começa a fazer coisas aqui, a primeira planta da Grob no mundo, começamos a fazer coisas que ninguém fazia e servimos de exemplo, de modelo, né? O que funciona, o que não funcionou tão bem, enfim. E isso só é uma demonstração de que a gente consegue, né? O dia a dia é maçante, é claro, porque é isso, né? Mas o resultado, depois de tanta coisa, né? A gente pode medir. Eu acho que esse é um ponto também, né, Gê? Tudo, no final das contas, você tem que entregar. No final das contas, todo mundo sabe disso, todo mundo aqui, né, tem que entregar resultado. Exato. Então, tudo que a gente foi testando e eventualmente, não chegou onde desvia a rota, vamos mudar. Vamos rever todo esse plano aí, né? Isso aqui deu muito bom, vamos seguir. Então, essa possibilidade de testar, ela é conquistada, né? Como você Exatamente. falou, conquistamos isso e conforme a gente ia validando, a gente vai expandindo, né? A Grob, nesse sentido, cara, ela continua extremamente tradicional, né? Um aporte financeiro numa ação extremamente ousada, arrojada, não é o nosso perfil. Exatamente. É chegar nesse momento através de pequenas ações aí, né? Fala, isso aqui, pequenininho. Trabalho de formiguinha. Cara, o nosso, vou chamar de open house, né? O nosso open house é isso. Começou lá atrás com um evento para 50 pessoas. A gente juntou 1.000 ano passado, cara. Exatamente. É uma loucura. Mais de um dia de evento. Mais de um dia de evento. Número recorde gigantesca. de parceiros. A gente fez uma coisa gigantesca. Cara, e vira referência para o mercado também. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente brinca muito e fala muito, né? Que os concorrentes, eles gostam de olhar o que a gente está fazendo. Exatamente. Fica ali até, eu diria, eu posso dizer isso, né?
o publicitário aqui, posso tomar essa liberdade poética. Eles ficam esperando para ver o que a gente vai fazer para poder. Olha só, ainda para fazer isso aqui, hein? Olha só. Não, os modelos que existem hoje, a gente vê, né, nesse mercado metal mecânico especificamente, eles são baseados muito em coisas que a gente começou a fazer lá atrás, né? Então isso é muito legal. É muito legal. É muito bom. Eu vejo tanta coisa positiva, né? E o mundo do digital tem os seus benefícios que são os de testar, né? Mas no live não é exatamente assim. Então a gente tem que fazer, acreditar, né? E dar toda a força, né? Que aí eu trago aquela ideia aí da mistura do experiente com o jovem, porque eu acho que como não dá para fazer nada sozinho, e numa empresa como a Grob, numa estrutura tão grande, não dá para só a agência chegar lá em você e chegar nas meninas do marketing, que é a Stephanie e a Giovana mais recente aí na Grob, não dá para a agência, nós, chegarmos em vocês três e falar, vamos fazer isso aqui? E internamente, principalmente lá no departamento comercial, lá em vendas, que é um time enorme, se eles não comprarem essas ideias também, não acreditar e não ter a dedicação, não acontece. Porque é uma estrutura muito grande e os movimentos da Grob, por exemplo, são, né, que é o da indústria, são movimentos de navio, meu. Né? Então é um negócio lento e gigantesco e chacoalha, né? Reverbera coisas enormes. Então, assim, é muito delicado. E essa questão da galera, do sangue novo, da vontade, do desejo, misturada. Muitas pessoas experientes de falar, pô, peraí, vamos fazer... Ah, quero fazer isso aqui, opa, vamos fazer desse jeito aqui, que é o que é possível aqui dentro, né? Porque a gente está falando de fazer evento lá dentro da fábrica, né? Ocupamos... Eu esqueci lá quanto foi de área, quanto tem aquela área... Mas só para vocês terem noção, não vou lembrar, não. Imagina uma fábrica, uma indústria, né? E a gente ocupou uma área do estacionamento da empresa, um estacionamento coberto que é gigantesca. E a gente fez uma cenografia, a gente transformou o lugar, né, para abrigar o evento, né? E que contou com uma série de ações, enfim, é um case sensacional. Mas contou muito com o time da Grob, né? Porque todo mundo trabalhou muito, né? Para garantir o conteúdo, para ajudar na atração do público, né? Trazer gente para o evento, para dar força no conteúdo, né? Dar suporte. A gente tinha vários times e ali com o pessoal de vendas liderando, né? E fazendo visita à fábrica, várias coisas simultâneas acontecendo. Quer dizer, é impossível fazer se não tiver a turma, né? E cara, você falou um ponto muito bom, Gê, que tem que estar alinhado com o comercial, né, cara? É o básico isso, mas esse básico mal feito não rola. Exatamente. Então, a própria Stephanie ela é uma das grandes defensoras disso, né? A Stella tem a base técnica de engenheira dela, que ajuda ela a entender o mundo Grob, né? O mundo técnico. E ela tem a base marketing e comunicação. Então, ela é muito disso e ela vem tentando trazer cada vez mais. Ó, cara, precisamos aproximar. Ela faz bem esse mix aí, Ela né? faz bem. E isso é importantíssimo e está sendo cada vez mais importante para nós. Porque precisa do apoio, precisa do engajamento. Cara, não adianta criar material, não adianta você fazer campanha. Cara, se não tiver, acabou. Em muitos lugares que a gente escuta por aí, a gente conversa com parceiros também, né? Vocês também têm muita experiência com isso, que assim, são os dois mundos, o mundo comercial tá desse lado, o mundo do marketing tá desse lado. E aí, né? Vira conflito, né? Exatamente. Não converge, acaba divergindo. E aí não rola. Esse é o pior dos mundos, né? Tem que trabalhar junto, tem que estar em sintonia. A gente sente isso no dia a dia, né? Quando a gente cria uma campanha lá e, vamos precisar que tal pessoa esteja aqui, tal pessoa vai ser o porta-voz, enfim. E a gente vai envolvendo e a galera vai abraçando, né? Não somos perfeitos, né? Longe disso, pessoal. A gente também tá aprendendo, né? Mas tá assim, tudo muito, muito bom, eu diria. Mas, cara, a caminhada foi longa, está sendo longa. Mas a gente vê que
a gente enxerga que com os resultados a gente está no caminho certo, né? E me fala uma coisa, pra gente não desviar tanto, porque eu sou o campeão do desvio, né? Mas eu tenho uma memória boa. Quando você voltou para o Brasil e começou a desenvolver, né, ampliar ainda mais, e aí sim chegar em ter um departamento de marketing ali que está unido a vendas e tal, como as coisas foram acontecendo profissionalmente, eu quero dizer para você, né? Como chegou no sentido assim, ó, Vitor, ó, agora você vai ter essa abertura, você conquistou esse espaço e você também teve apoio. Como funcionou isso lá, profissionalmente falando mesmo, né? No meu retorno, assim, eu voltei com duas tarefas principais aí, né? A primeira era muito mais no comercial aí, que foi no desenvolver e entender, não vou nem falar desenvolver, vou falar entender. Entender o mercado de novas tecnologias do Brasil. O que a Grob chama de novas tecnologias são as linhas de fabricação para motores elétricos, para baterias, células de combustível. Então, esse portfólio até então desconhecido, primeira grande tarefa foi isso. Então eu tinha como função comercial tá na rua fazendo isso. Perfeito. Certo? Em paralelo, com as tecnologias convencionais de usinagem, expandir mercado, ganhar mercado. Então precisamos abrir o leque da Grob no Brasil para outros mercados, né? Que já vinha sendo feito há muito tempo, sim, porém precisava de uma atração, né? Uma força aí força diferente, um pouco maior. né? E aí, com isso a gente conseguiu começar a estruturar. Então a gente começou a falar, comercialmente, como estamos estruturados? O que precisamos mudar na nossa rede de representação, na nossa equipe? O que a gente precisa ajustar? No marketing, o que a gente vem fazendo até agora? O que temos que fazer de diferente? Ou o que podemos testar de diferente, Perfeito. né? E aí tudo meio que se juntou, né, Gê? Se eu pensar assim, cara, aqui eu preciso expandir o que eu já tenho hoje. E aqui eu preciso descobrir, é tudo mato, né? Exato. Então, que é mudar um pouco a chave aí, sair do share da indústria automobilística e ir para tantos outros segmentos aí, diversos segmentos que a Grob está hoje, né? Isso. Então, tudo isso acabou dentro de um planejamento estratégico, né? Ajudando para a gente começar essa caminhada um pouco mais forte, né? E foi difícil, não foi fácil, né? Porque imagina, sem da dúvida. matriz veio essa demanda, né? Uma missão missionária. E obviamente, outro clichê é a questão da zona de conforto, né? É muito tranquilo continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Que funciona bem. Que funciona, né? atende, legal. E entende os altos e baixos dos momentos desse tipo de mercado, enfim, né? Então a gente encontrou bastante resistência, né? Sobre mudar, sobre fazer diferente. Encontramos até hoje, né? Mas assim, é uma caminhada que necessita ser explicitamente colocada para todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Perfeito. Desde a alta gestão até o nível operacional, tático. Quem está mais distante da estratégia está muito mais na operação. Mas por que a gente está fazendo isso? Nunca vieram me encher aqui para gravar vídeo. Por que eu estou gravando vídeo agora, sabe? É uma coisa simples, mas que o pessoal tem que entender o todo. E é muito difícil entender o todo, né? Então, a resistência foi nesse sentido, de conseguir com que o pessoal entendesse do porquê. É quase uma quebra de paradigma mesmo, né? Então esse foi o principal ponto para mim, né? Essa resiliência, né? E uma coisa que sempre continuou me motivando e me trazendo aí a força, vou dizer assim, né? Foi o suporte da matriz. Então realmente a matriz virar e falar, cara, esse é o caminho.
Foi te dando essa... Esse é o caminho. E aí a gestão brasileira também começou a entender e falar, pô, isso aqui não é tão ruim, é legal. Muito legal. E aí as coisas começaram a caminhar um pouquinho melhor, né? Então, essa trajetória aí desde 2021, 21? né? De 21 para cá, exato. foi nessa luta. Foi nessa questão aí de mudanças de paradigmas. De verdade, né? Não é teoria. Não é teoria. É na prática. Porque muito se fala, né? Não, mas é real. É real. É real. É real. E o que é legal é que tem resultado. A gente teve bons resultados já desde o começo, né? Teve, cara. A gente tem aí máquina que chegamos aí no consolidar o projeto de uma semente que nasceu numa campanha. Numa campanha online, cara, né? Os próprios eventos de live, a feira esse ano, primeira vez que efetivamente fechamos um negócio na feira, cara. Depois de quantos anos fazendo feira. Exatamente. Então, isso, muito. Né? Para vocês entenderem, pessoal, assim, do que a gente está falando, né? Porque indústria existem muitas e tal, enfim, e existe quem venda seu produto em feira. Mas quando a gente está falando da Grob, que vende máquinas, são coisas robustas, gigantes, de valor alto. O ciclo de venda da Grob é demorado, né? É uma coisa bem complexa, não é simples. Então, assim, esses assuntos, né, são conquistas gigantescas, eu diria, né? Eu trato isso como, assim, eu faço festa mesmo, porque é sensacional, né? Conseguir, a gente quando começou a dar esses primeiros passos desse novo modelo de trabalho ali em 2021, a gente foi com uma força total, né? E a resposta foi chegando, e isso é muito animador, né? E para chegar até onde a gente está nesse momento, né? Uhum. E ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa. As ideias não param de chegar. A verdade é essa. A verdade é essa. Mas a gente tem que continuar com o pé no chão, né? Aí a gente continua dentro do que a gente se propõe a fazer, o quanto a gente se propõe a gastar e investir, o quanto que a gente se propõe eu vou colocar um termo aqui, incomodar, no sentido de mudanças, né? Sim. Então, dentro de tudo isso, a gente continua firme e forte. E é um trabalho de muitas frentes, né? É o dia a dia ali, é mostrar a Grob, uma empresa, 70 anos de Brasil, e tem muitos segmentos, tem muitas empresas que não conhecem a Grob, então, quer dizer, tornar ela conhecida em segmentos que ela nunca atuou, então as pessoas não fazem ideia que ela existe. São ações desde pequenas e grandes ações, né? Tem coisa que a gente faz para um grupo minúsculo de pessoas que é importante pra caramba, né? Então, acho que tudo isso vai entrando no balaio, como você falou, na panela aí, para alcançar o objetivo maior, sempre, né? E sem parar, né? Que acho que é o gancho que me dá no lançamento da máquina. Opa, né? muito Esse bom. ano a gente entrou, falando aqui do ponto de vista de agência, né? Esse ano a gente entrou com o lançamento de uma máquina nova. É claro que quando chega nessa etapa já são anos de trabalho de bastidores aí, né? Então conta um pouco pra gente, Vitor, o que é isso, né? O que a gente tá aprontando agora? Vamos lá. É uma máquina... Bom, de novo, dentro dessa expansão de mercado, de atuação, de produto, existiu por muitos anos uma demanda por esse tipo de equipamento, que é a G400, principalmente nos mercados emergentes. Então, o mercado europeu, o mercado norte-americano não está muito preocupado com esse conceito de máquina. Tá. Mas é um tipo de máquina muito consumido na Índia, na China, no Brasil, no México. Então, existe um potencial, o potencial está lá. Só que estrategicamente para o grupo, o Grob nunca foi um pilar importante. E de tanto levantarmos a mão e pedirmos, né, falar, deixa a gente fazer, finalmente eles deixaram a gente fazer. Então foi nesse caminho. Aí nos juntamos aí, então
A Grob aqui no Brasil tem um time de engenharia bem robusto, extremamente experiente, e a gente se juntou com o time de engenharia da China, da Grob China, né? E desculpa te cortar, mas quando a gente fala da engenharia da Grob, nós estamos falando de um time de quantas pessoas mesmo? Você se lembra aí Umas aproximadamente? 150, pelo menos. É uma coisa monstra, né? 150 pessoas. Na China tem até um pouquinho mais, eu vou falar. Ah, Né? é? Olha só, então é muita gente envolvida aí nessa história. Né? E aí, basicamente, foi feito a 4 mãos. A Alemanha com o chapéu aí supervisório, entendendo se tudo continuava dentro do padrão Grob, né? O que, obviamente, sendo uma empresa global, é extremamente importante. Mas então nos juntamos, né? O time de engenharia da China, o time de engenharia do Brasil, para desenvolver esse equipamento. Então o equipamento teve aí um ciclo de desenvolvimento, ele foi validado, né? Vou chamar assim, virtualmente validado. Tá. Fabricamos o protótipo, a China fabricou um protótipo, o Brasil fabricou um protótipo, trocamos informações, validamos, agora na prática, né? E tivemos a missão de lançar. Falou, beleza, o produto tá aí, agora vocês que se virem, vocês têm que vender, né? E para nós, calhou, olhando para uma linha do tempo aí, não foi coincidência, né? não, parece coincidência, mas não foi. Não foi. Da gente estar apresentando essa máquina pela primeira vez oficialmente ao público na maior feira de máquinas da América Latina. Perfeito. Que foi a ExpoMAF. ExpoMAF. Isso. Então, nossa tarefa aí, né, nossa lição de casa foi nos prepararmos para este momento, que foi o lançamento físico da máquina para o mercado. Eu acho que foi legal, né? Muito legal. Eu acho que foi legal, né, gente? E vale dizer, né, para quem está assistindo, ouvindo a gente, enfim, a Grob já faz isso há um bom tempo, né? Eu já vivo essa experiência há alguns anos com a Grob, e é o que aconteceu esse ano. A Grob, para vocês imaginarem, quem está distante desse universo, lá no stand da Grob, a Grob leva a máquina e instala a máquina, e a máquina funciona durante a feira. Ela trabalha como se ela estivesse trabalhando aplicada num cliente ou dentro da Grob, dentro da própria planta aqui em São Bernardo. Então, quer dizer, ela está lá trabalhando. Esse ano, inclusive, a gente levou 3 máquinas, né, Vitor? Uhum. E uma delas estava produzindo não para demonstração, ela estava trabalhando real lá, né? Com um módulo de automação, né? Quer dizer, uma coisa absurda, assim, é um desafio enorme e isso é feito mesmo. A Grob potencializa isso de uma maneira absurda, né? Leva profissionais para lá. Eu cheguei a contar, se eu não me engano, tinha umas 20 pessoas lá, né, durante a montagem. Então, assim, a gente está lá com a montadora subindo o stand e os profissionais da Grob colocando a máquina para funcionar. Uhum. Profissionais de diversas funções ali, né? Que é o que é assim que se faz, né? Para pôr a máquina para funcionar. E a G400, que foi o grande lançamento aí da feira, trabalhou freneticamente todos os dias, né? Nossa, cara. Essa história e essa ideia de levar a máquina da produção e mantê-la trabalhando foi do nosso presidente, né? Ele falou, pô, a máquina vai ficar lá, deixa ela produzir peça. Ele é um cara extremamente industrial, isso é legal pra caramba, muito, né? Legal. E foi maravilhoso, né, cara? Foi maravilhoso. O pessoal adorou ver a máquina rodando, Nossa, né? Sensacional. Produzindo peças reais pra gente usar na fábrica, então isso foi muito bom. E na G400 a gente, então, teve essa missão e a gente planejou, né? Então a máquina tinha que usinar, ela tinha que trabalhar, estar em operação na feira, para que todas as ações acontecessem. Então, pô, vou fazer uma live ali do que tá da máquina trabalhando ao vivo. Vou fazer uma ação de lançamento, ela precisa funcionar. Exato. Eu vou fazer captação. Se eu for fazer captação, não vai ser dela parada. Também pode ser dela parada, mas não é esse o objetivo. Exato, né? Sem dúvida. Então, no background aí, muita gente trabalhou para que isso acontecesse, né? E a gente conseguisse implementar tudo isso que a gente tinha colocado no papel. Que acho que, né, esse é o desafio superado, né? Porque a gente começa ali com o projeto, mas precisa tudo
Dá certinho. Precisa rodar, né? E tudo junto, né, Gê? E tudo Pô, junto, ao como você mesmo falou, tempo. stand né? subindo, a máquina sendo arrastada, e Nossa. carpete passando pro lado de lá, e madeira pro É um lado de negócio cá. absurdo. A gente tá falando de toneladas, né? Não vou lembrar agora, mas ela tem quase 15 toneladas. A Por aí. G400, que é uma máquina compacta. É, Né? Ela é a máquina com a menor dimensão das que a Grob produz, né? Então, quer dizer, é absurdo, né? E ainda a gente enfrentou desafios de coisas assim, a gente tem ajustes mínimos, né? A máquina tem que estar posicionada e depois ela precisa ser montada e ela não pode mexer nela depois, né? De lugar, né? Então, assim, é um negócio complicado. foi punk. Foi. Não foi fácil, não, cara. Não foi fácil. Mas deu certo, cara. Deu Deu certo. certo. Então, assim, o time, como você falou, né? Todo mundo engajado. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Você ter a galera engajada ali com o fazer acontecer. Esse ano não foi diferente. A Grob, ela tem isso, né? Acho que você sente isso também, Sim. mesmo estando de fora, Sim. do engajamento, da vontade e do senso de orgulho. Falar, cara, tô com um produto top aqui, precisamos fazer bonito. E todo mundo fez isso, né, cara? Então, isso é muito bom. isso contribui brutalmente aí pro sucesso do negócio, cara. Eu concordo. Eu acho que tá diretamente relacionado, né? Não dá para uma coisa existir sem a outra, né? Não dá. Tem que ser geral, tem que ser redondinho aí, completinho esse ciclo, né? E agora a gente continua, né? Na verdade, foi só o pontapé inicial. Exato. Então a gente a gente planejou aí fazer então o lançamento oficial desse produto durante o evento, ele foi feito. E agora a gente continua na questão da divulgação, nas campanhas, Exato. né? Na parte de conteúdo. Então tem muita coisa ainda a ser feita. Tem né? muita coisa. Inclusive, Agora. estamos a todo vapor nisso. Exatamente. Né? Estamos a todo vapor. E então, podemos colocar talvez um horizonte aí de pelo menos 2 anos, desde o momento em que decidiu se desenvolver o equipamento. Até chegar aqui nesse ponto, assim. Projeta, detalha, constrói, valida, testa, lança, penetra no mercado, valida no mercado. Então, essa trajetória aí, uns 2 anos de... pelo menos, né? Pelo menos. E a gente está nesse processo de maturação no mercado. Então, a gente já consolidou as primeiras vendas da máquina. Então, essas máquinas elas serão entregues aos clientes, vão começar a produzir. Muito bom. E aí depois a gente volta, né? Depois vamos ter a prova social lá na frente para validar. Então, tudo isso vai retornando para o nosso pipeline. E, Vitor, falando de máquina e tudo mais, vamos falar um pouco da indústria e da indústria do seu universo, né? Dá um cenário pra gente, como tá a indústria. A gente troca muita ideia sobre isso, inclusive há pouco aí a gente falando sobre nossa visão, né? E a gente vê que tem algumas coincidências, inclusive, né? As relações de mercado com quem trabalha com ele e por ele, enfim. Dá uma geral aí, como estão as coisas e o que você tá vivendo aí. Vamos lá. A Grob, ela tá consolidada, no segmento metal mecânico, né, da indústria. A gente atende aí a diversos setores industriais. Estamos fora aí do alimentício, estamos fora do farmacêutico, mas assim, automobilístico, aeroespacial, fabricação de máquinas, equipamentos como um todo, né? Um pouco da indústria médica na parte de instrumentos e próteses. Então, só para trazer um panorama, né? Perfeito. No geral, a gente enxerga um momento global extremamente difícil e desafiador. Né?
você tem conflitos, vou do macro para o micro, né? Tá. Conflitos globais, guerras, né? Não Sim. precisamos entrar em muito detalhe, mas isso sempre chacoalha a economia como um Sim, todo. sem dúvida. Aí você tem conflitos econômicos, né? O quanto que os Estados Unidos, com as ações que a gestão toma, conseguem chacoalhar o todo, né? No mercado, né, a macroeconomia, né? Então só um rápido parênteses, o mercado norte-americano hoje é um dos mais aquecidos para o nosso setor. Tá. E qualquer coisa que é mexida na política econômica dos Estados Unidos, consequentemente mexe no mundo inteiro. Perfeito. A China também, mas como eu estou aqui no Ocidente, eu interajo muito mais com a América do Norte do que com a Ásia, né? Tá. Como o GROB do Brasil. E então, assim, globalmente falando, estamos num momento tenso, né? Então, todo o setor de máquinas, ferramentas, não só nós como os nossos concorrentes, o mercado como um todo, está numa situação complexa, né? E então isso dificulta você pensar muito no longo prazo, você Tá. não pensar, mas assim, planejar e prever o que vai acontecer. Todo mundo fala, não tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer Exato. amanhã, o que o Putin vai fazer, o que o Trump vai fazer. Então, vamos trabalhando com os mecanismos que temos, né? Mas então, globalmente, é uma situação extremamente complexa Tá. e que traz incertezas. Trazendo para o mercado brasileiro agora, né? O que isso significa? A Grob é uma subsidiária de uma empresa alemã, então se a minha matriz está incerta, consequentemente eu também tenho um certo nível de incerteza, né, no meu negócio. Entendi. Então isso acaba chegando aqui, não tem jeito, não tem jeito. Olhando só para o Brasil ele vem, infelizmente, numa onda de desindustrialização, né? Se a gente pega o PIB industrial ao longo dos anos, a gente infelizmente enxerga essa movimentação. Tá. Então, para nós, estando atuando no mercado brasileiro, é difícil, é difícil. Então, em todos esses setores que eu comentei aqui, tem uns que estão um pouco melhor, outros estão um pouco pior, Entendi. uns estão investindo, outros estão desinvestindo. Então, posso dar 2 exemplos rápidos aqui. Talvez o mercado aí aeronáutico, puxado muito pela Embraer, ele está bem movimentado. Legal. Então a Embraer está num momento muito bom, tanto de pedidos como de produto. E aí, obviamente, toda a base de fornecedores ela acompanha, né? Muito bom. E então aí, isso é uma coisa boa pra gente. Né? Isso para nós é excelente. Agora você pega o automobilístico brasileiro já está ele acompanha essas incertezas globais, né? Pô, lá fora só estão falando de carro elétrico. O que a gente vai fazer aqui no Brasil? Exato. Não vamos entrar nesse viés de discussão se vale, se não vale, se o carro elétrico é bom ou não. A gente tem o etanol, então assim, é outra... São várias outras questões, dá né? outro podcast, né, Gê? Mas assim, a consequência disso para as fábricas é incerteza. Fala, opa, por que eu vou investir em algo muito disruptivo para um motor a combustão se eu não sei se esse motor a combustão ele continuará existindo, globalmente falando, daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Nem dá para fazer plano a longo prazo, né? Então, as montadoras tradicionais, elas estão no momento de observação, algumas fazendo sim investimentos aí, facelifting, então tentando trazer novidades para o mercado, mas sem mudanças bruscas estruturais ali no coração do veículo, no powertrain do veículo, né? A gente vê a presença dos chineses, né? Então as montadoras chinesas chegando, fazendo barulho, agressivamente, agressivos, fazendo barulho, montando fábrica, né? Também, de certa forma, com uma incerteza. Pô, o público brasileiro, seja ele, vamos falar, o público sul-americano, sim, ele vai consumir esse produto?
Tô montando uma fábrica. Vai ter consumo? Se não tiver, não faz sentido, né? Exato. Então, tudo isso para falar que o setor automobilístico, que é um dos setores principais quando a gente se fala de indústria, né? Pegar a cadeia completa Tá. com fornecedores, Tier 1, Tier 2, ele está num momento difícil. Então, isso causa certa preocupação para todo mundo, né? Para todo mundo que trabalha dentro desse setor. Para a Grob não é diferente. Então, o que a Grob faz? O que a Grob do Brasil faz para se manter competitiva aqui, né? A gente exporta. Então, Tá. um diferencial da Grob do Brasil, você sabe muito bem, é que a Sim. gente exporta muitos produtos também, né? Então, você pega a G400, ela é uma máquina produzida no Brasil, majoritariamente para o mercado brasileiro, Perfeito. né? Agora, os outros produtos, todo o resto que a Grob faz, a gente consegue exportar. E aí a gente compensa eventuais, eu vou colocar assim, fraquezas ou diminuições do mercado brasileiro com mercados que estão em alta, por exemplo, México e Estados Unidos, né? Então a gente consegue ficar nesse balanço, né? Mas assim, globalmente falando, em todas as reuniões estratégicas que a gente faz com a matriz, com as outras plantas, enfim, são momentos aí de É uma incerteza. situação delicada. Então esses seriam mais ou menos Esse é o cenário um cenário. né, atual aí com seus desafios, né? Uhum. E é um ciclo, né? Um dos tantos que atravessa e já atravessou tanta coisa, né? Quando a gente fala de, acho que global e nacional, né? Uhum. O Brasil também é um lugar que não é para qualquer um, né? A gente fala muito disso lá pro pessoal também, sobre inflação, por exemplo, né? Cara, a gente vive com inflação desde sempre, né? A vida inteira, né? E de um tempo pra cá, a União Europeia começou a sentir um pouco disso, né? E então tem que ter estômago, tem que ter muito estômago para tem que ter a manha, né? Eles não têm esse costume, né? Então para eles assusta, né? Se pra gente já é difícil que convive com isso, né? Imagina pra eles, né? Eu acho muito legal, assim, pô, quem é empreendedor no Brasil, né, cara, vocês têm um estômago, hein, cara. Não é fácil conseguir lidar com esses sobes e desces e vai e volta, porque é difícil. É uma mistura de amor e coragem, né? E muita força de vontade, muita né? Força, muita. Nossa, cara. Às vezes um pouquinho de ódio. Acontece, né? Um pouquinho de nervoso. Só um pouquinho. Mas só um pouquinho, né? Momentos que... eu já falei isso milhões de vezes, inclusive em alguns podcasts. Eu falo assim, eu sou otimista por natureza. Uhum. Então eu falo, putz, agora vai e nunca mais... Não dá pra cravar nenhuma frase desse. Nunca mais a gente vai passar por momentos difíceis ou tão difíceis, né? Difíceis sempre vai ter, mas tão desafiadores, tal. Não dá pra falar isso. Aí vem uma pandemia e chacoalha tudo. Exatamente, né? Por exemplo. Não, mas da nossa visão, a Grob, por exemplo, o lançamento dessa máquina nesse momento, cara, é um exemplo de que tem que continuar investindo, acreditando. Né? A família Grob tem muito disso, né? De, pô, nos momentos de baixa, nos momentos que a coisa talvez não esteja com uma visão tão boa, vamos lançar produto, vamos acreditar, vamos desenvolver. Ano que vem eu tenho o lançamento de mais máquina planejada. Olha só que coisa linda. Tem mais coisa para chegar ano que vem. Então, por mais que esteja difícil, por mais que esteja desafiador, a estratégia da empresa, ela tem uma força muito grande aí, que é falar, não, vou trazer novos produtos para o mercado. Eu não quero expandir, eu não quero ganhar, eu não quero ir para cima. Ah, o mercado tá difícil para todo mundo. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer em cima disso? E a Grob tem muito disso, né? De continuar acreditando. O fato de ser uma empresa familiar, eu acho que ajuda muito isso, né? A família, ela tá por trás de todas as decisões, apoiando. Isso pegando é demais, o dinheiro deles e falando assim, cara, eu vou botar o dinheiro porque eu tenho uma equipe boa, tenho uma equipe foda
e eles vão fazer o Não, negócio isso virar. é demais. Eu acho uma coisa, assim, já falei sobre isso também com você, né? Que é do caralho, assim, uma empresa que um dia uma pessoa fundou e agora está na quarta geração ou quinta? Quarta. Quarta Ah, geração e eles ainda continuam fazendo, né? Que eu parti esse assunto falando assim, por que as pessoas fazem o que fazem, né? Que é o lance do propósito, o lance do acreditar, né? Por que uhum. que a gente faz o que faz? E se a gente leva para cada um de nós, a gente tem os nossos motivos, e até para uma coisa tão gigante quanto essa, que uma empresa que está aí na quarta geração, né, hoje o mais jovem aí sendo introduzido na gestão, ele podia falar, meu, eu não preciso, mas ele quer, Mas ele tá lá, né? sente que precisa, É. né? E, e acho que isso está muito ligado à assinatura da Grob, um passo à frente, e isso faz essa diferença. Tantas coisas que a gente já falou aqui sobre fazer a diferença, que é continuar, é manter É. esse um passo à frente. Continuar desenvolvendo máquinas com altíssima tecnologia, Sim. né? E mostrar isso para o mundo e depois todo mundo vem atrás, enfim. Né? Eu acho que é, essa força é o que movimenta, né? E em outros segmentos também, né? Não só da indústria, de serviços, enfim, e todo mundo que faz o que faz, porque, né? Encontra esse motivo, né? Eu gosto muito do case da Embraer mesmo, né? Pô, olha onde É chegou, maravilhoso, né? cara. Olha onde chegou, É, né? Pra estar aí junto aos gigantes da aviação, uma Boeing, uma Airbus, é absurdo, né? uma empresa com DNA 100% brasileiro Brasileiro. aí, É um cara. orgulho, É né? muito legal. É, Então, pra nós verdade. é mais ou menos isso, né? A gente tem a origem alemã, mas a gente continua com esse negócio do Brasil Do aqui, né? Brasil, né? A gente. Que acho que aí tá uma das nossas importâncias, né? Nas coisas. Né? A gente tem muita vontade, né? A vontade, o anseio, né? O desejo de vencer, né? Que a gente tem e não poupar o esforço. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito diferente. Falando um pouco, fazendo um pouco dessa relação com a questão da inflação, né? Vamos falar assim, o hemisfério norte sofre com isso, as pessoas, Uhum. né? Ali no dia a dia e tal, e é uma coisa que a gente convive e não que a gente goste, muito pelo contrário, é claro, quem vai gostar disso, mas a gente convive com isso, né? E todo dia a gente, putz, tem que fazer. Tenho que viver, tenho que trabalhar, tenho que produzir, tenho que acreditar que amanhã vai ser melhor e só pode partir das pessoas, né? Sempre. Né? Não tem outro jeito. Então, quer dizer, tem que fazer, né? Que acho que isso é uma coisa que dá pra dizer pros gringos. Olha só, não, não adianta chorar porque é o que é. É A o que gente é. sabe bem isso aí. Tem que seguir, tem que trabalhar, né? Independente de qualquer coisa. Mas a nossa posição é justamente essa, cara. E eu acho que é muito legal tá no meio disso tudo, tá acompanhando É todas muito essas legal, né? mudanças. Acho que profissionalmente falando, poder contribuir de alguma forma com tudo isso, né? Como, pô, você colocar um pedacinho aí dentro de uma história centenária, isso é legal pra É caramba, muito né? legal, né? E esse, de novo, eu já falei, mas esse pertencimento aí nessa história que é algo maior, ele existe dentro da Grob, né? E isso enxergamos também que faz a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Isso está muito ligado, pelo menos, à cultura da indústria no Brasil, pelo menos. Claro que tem outros segmentos, enfim, que também tem isso, mas Uhum. a gente, como pessoas aqui do ABC e muito ligado a esse universo, já teve um tempo que foi muito maior, hoje diminuiu, mas ainda existe isso dentro Uhum. de nós, assim, que pessoas que trabalham e constroem carreiras é, é, de muitos anos dentro das empresas, né? Você aí contando a sua história já está há quantos anos de Grob, né? Mais de 20 anos já. Não, ainda não. Ainda não? São 18. Aí, ó, quase 20 anos, né? E lá na Grob a gente vê, tem gente que está lá há 30 anos, né? Que não são poucas pessoas, 20 anos, enfim. É, e, e, e você dá parte da sua vida
né? Você está falando da sua vida profissional, então parte da sua vida está ligado a isso e as transformações que giram em todo o entorno disso. Das suas pequenas realizações somadas a uma coisa gigante. Né? Tudo se confunde. Né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho muito grande, né? Eu não sei, eu tenho uma opinião sobre, por exemplo, a vida pessoal e a vida profissional, né? Que você tem que separar as coisas. Cara, se confunde tanto no dia a dia, eu acho que é muito difícil. Concordo plenamente. É muito difícil. Concordo plenamente. Então, o work-life balance tem que existir, de uma forma ou de outra ele tem que existir. Tá? Sem dúvida. Mas vai muito mais além, ele vai além do horário comercial, vou colocar assim, vai. Sem dúvida. Não é o horário comercial que vai significar que você tem um balanço entre o pessoal e o profissional, né? É como você tá dentro do todo, como você se posiciona dentro do todo e o quanto você se sente que você está contribuindo dentro do todo e assim por diante, né? Então, a parte que te compete, né? Enfim, né? Eu concordo. Eu sou suspeito porque, né, na condição que eu ocupo na empresa, então assim, é uma mistura gigantesca. Mas eu também tenho exemplos em casa, como o do meu pai, por exemplo, que trabalhou 32 anos na mesma empresa. Meu pai trabalhou a vida inteira e ele trabalhou em 2 empresas somente. Ele trabalhou 8 anos na Ford e 32 anos na Mercedes. Essa é a trajetória profissional do meu pai. E assim, ele também, na função que ele coube, nas diversas, enfim, na trajetória dele profissional, né? Porque ele sempre se sentiu parte daquilo. Né? Eu acho que assim, a diferença, talvez, e essa eu consigo me colocar até, é a postura. Então assim, eu estou no trabalho, eu tenho a minha postura profissional lá. E estou na minha vida pessoal, eu tenho outra postura. Eu acho que é a única separação possível, sinceramente. Legal. Porque todo o resto, cara, né, é o seu trabalho. É parte de você. E você mistura, assim, e não dá para separar porque é uma pessoa, né? Não são várias pessoas. Então não dá. Não tem como. Até também é algo, o pessoal fala disso, né? Quando perguntam quem é o Jason, né? Cara, você vai falar da Gax. Exatamente. Você vai falar de você, mas você vai falar da Gax. Então, quem é o Vitor? Eu tenho que falar da Grob, cara. Porque me moldou e continua me moldando. Então, é uma posição que eu estou ocupando neste momento, sim. Mas é uma parte integral da minha vida. Então, cara, tá junto. Tá né? junto. Tá Principalmente junto. quando você tá muitos anos, né, na empresa. Diferente de, talvez, outras situações. E também é uma questão de perfil, enfim. Mas é isso. Porque a sua vida vai mudando nesse entorno, né? Assim como o meu pai, ou como você, ou como eu, né? Eu comecei a Gax lá muito jovem, eu não era nem casado. Quer dizer, eu namorei, fiquei noivo, casei, tive uma filha, depois tive outra filha, e tudo isso eu estou junto, em paralelo, trabalhando na Gax, né? Você, idem, né? Como você falou, eu conheci minha esposa. Aí, então, você conheceu sua esposa, se casou e vai construindo a família, construindo a sua vida profissional no entorno ou em paralelo à sua vida profissional. Né? Então, e é uma pessoa só. Né? Isso é muito bom, né? Eu adoro. Eu sou apaixonado por isso, apaixonado pelas histórias. É por isso que a gente chegou nesse momento de ter um podcast assim. Podcast porque eu gosto de ouvir as histórias e falar sobre elas, né? Porque acho que esse é uma das tantas coisas legais que a vida, que é essa mistura da vida profissional com a pessoal, que é a história das pessoas, é a sua história, a história de cada um, né? E é uma coisa que é legal de falar, né? É legal das pessoas saberem, que acho que estimula, né? E para quem é jovem, quem está começando, é um estímulo de alguma forma e leva conhecimento também, enfim. São tantas coisas legais, né? Acho que só tem coisa positiva aí, né? É isso aí, Gê. Se com 14 anos lá eu tivesse insistido em não participar, a trajetória teria sido muito diferente. É verdade, né? é verdade. Então, de repente um empurrãozinho aí, fala, não, tá bom, vamos tentar, vamos ver, vamos apostar.
E a gente vê uma diferença de perfil, geracional, enfim. Também é assunto para outro podcast, eu acho. Exato. Esse muito legal também de fazer. Eu concordo, né? Você trazer essas histórias, você trazer esses É, momentos aí da galera, pode ajudar. é. Pode ajudar alguém que tá indeciso, alguém que tá em cima do muro, alguém que não Eu sabe acho, se, é. pô, eu vou E pra aqui, ó, onde? nós temos duas histórias diferentes que começaram parecidas, eu diria. Porque eu também fiz Senai, Uhum. né? Eu, no meu caso, na Mercedes, meu pai trabalhava lá, então eu automaticamente fui para lá, mas foi... Eu tinha um negócio com meu pai, assim, eu estava muito mal na escola, eu estava na 7ª série, que hoje seria o 7º ano, eu tinha 13 anos, estava muito mal, Uhum. e meu pai, você vai repetir de ano aquela coisa, aquele conflito de adolescente e tal. Eu falei, não, se eu repetir, eu vou fazer Senai. Aí meu pai falou, eu quero ver se fazer Senai na Mercedes e tal. Meu, eu repeti de ano e fui fazer. Fui lá, fiz o processo, preenchi uma ficha que eu lembro muito bem, era um papel amarelo carbonado. Preenchi a ficha, meu pai levou para a Mercedes e tal. Fiz lá o processo seletivo, todas as coisas. Fiz o Senai e comecei a trabalhar na Mercedes, só que eu queria ser publicitário. Eu queria ser, desde criança eu queria ser. Quando eu não sabia o que era ser publicitário, mas a propaganda me encantava e eu já queria... Como que isso é feito? Eu queria fazer isso, eu já tinha esse desejo. Então eu acho Legal. que... Então assim, a gente... que eu acho que é interessante para quem está assistindo... que fizemos escolhas muito curiosas e eu parecido com você também. Eu cheguei no Senai e nos primeiros dias eu não queria mais. Eu falei, meu, que é isso, velho? Não vai dar certo. E já tive conflito, eu sempre fui muito rebelde, eu era um adolescente muito... Eu tinha muita energia e talvez não fosse tão bem canalizada, eu não sei. Apesar que eu já tinha a coisa da música, né? Eu já tocava, eu fazia esporte, mas ainda assim eu tinha, que eu acho que é a ânsia do criativo, na realidade. E na vida profissional que se começava ali, eu não tinha isso. Estava em outro mundo, né? Peão, enfim. Então, assim, já nos primeiros dias de Senai, eu já achava que aquilo não era para mim, eu já queria sair. Mundo. E meu pai, você tá maluco? Tá? Um pouco diferente do seu pai. Não. Agora, minha mãe que tinha esse perfil, ela, não, calma. Vai mais um dia, vai até mais essa semana. E o pai, puta que pariu. Já xingando. Já louco da vida, né? Enfim, mas o que eu construí lá foi sensacional. Eu tenho alguns amigos até hoje, né? São mais de 30 anos. Até hoje, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente se fala todo dia ali, cada um da sua maneira. Tem gente que ainda tá lá na fábrica. Você encontrou um cara na feira, né? Que Exatamente, lá, que exatamente. fez Senai contigo. Fez Senai comigo. Exatamente, é isso aí. Então, quer dizer, eu sou um dos poucos que saiu do mundo da indústria, né? E das montadoras, inclusive. Eu sou um caso raro. No patinho feio. Exatamente. E a galera sempre fala, meu, você não tinha condições mesmo, você era muito maluco, sei lá, cabelo, eu tinha cabelo na época, né? O cabelo moicano, várias coisas, enfim, já usava brinco, né? Então, assim, eu não era para aquele mundo. E também fui para outro e sou muito feliz desse outro, né? Esse ano eu faço 30 anos de profissão. E muito feliz, também dá para fazer. Hoje é muito diferente a questão geracional, que realmente dá outro podcast. As profissões são mais... temos outras tantas novas e as pessoas também têm ideia de trabalhar menos tempo nas empresas, né? Desejos diferentes. Sim. São outras coisas, né? O mundo é outro também, mas ainda existe esse mundo, esse universo de... A Grob tá aí para dizer isso, né? Ou eu estou na Gax para dizer isso. A Gax fazendo 25 anos, eu nunca nem podia imaginar que ela ia durar tanto tempo. Graças a Deus, ela tá aí. Que bom, né? Firme e forte, graças a Deus. Mas enfim. E também nunca na minha vida pensava que ia existir uma coisa chamada podcast e que eu ia querer fazer por gostar de falar e estar aqui, né, nesse espaço, falando, trazendo pessoas, conversando. Quer dizer,
é muito... a vida tem surpresa boa sempre. Surpresa boa. Né? Os desafios são desafios, né? Que servem pra gente aprender. E aí aplicar. O que eu aprendi, eu aplico e vou fazendo as coisas legais. Né? Eu acredito muito nisso, né? Legal, é bom demais. Enfim, é isso, meu velho. Eu acho que falamos um pouco de tudo. Passamos por um pouquinho de Hoje tudo. não tomei nenhum gancho aqui no fone, que eu estourei o tempo, mas eu estourei pouco. 14 minutos, é isso, eu não sei fazer conta de cabeça. Sou de humanas. Bateu agora 15, é isso, né? Mas enfim, acho que a gente conseguiu falar bastante. Isso. Foi legal. É isso, meu velho. Muito obrigado, mano. Valeu, obrigado. Legal, bom demais ter você aqui. Obrigado pelo Sei convite. que é difícil, né, ter agenda, você aí, 1000 coisas, a gente marcou, remarcou, enfim. Mas sei que não é fácil conseguir esse espaço aí, eu agradeço demais, velho. Não, valeu. Obrigadão, mano. Obrigado pelo convite, viu? obrigado por ter me chamado. Acho que eu não sou tão acostumado com o mundo dos podcasts, mas eu tô chegando lá. Você já tá bem rodado, eu diria. Tô bem rodado. Tá bem rodado. Não, mas valeu, obrigado pelo convite, acho que foi legal o bate-papo. Legal demais, E fica sempre o aprendizado, né? Sempre é isso, é verdade. Sempre um crescimento, então valeu. Valeu demais. Gente, muito obrigado para vocês aí que nos acompanharam. Essa nova temporada tá muito legal, bastante coisa boa pra gente bater papo e proporcionar para vocês aí coisas legais, histórias legais e é isso. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.